O livro de Ezequias é o livro mais negligenciado da Bíblia. A época de Ezequias foi difícil. Ezequias foi o último rei fantoche de Judá. Ele recebeu a autoridade para governar Jerusalém com um pequeno exército. A cidade foi sitiada novamente e Ezequias foi capturado pelo exército de Nabucodonosor. Eles mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos. Cortaram seus olhos para ele entender que a linhagem real havia acabado. Então, a última coisa que viu foi o assassinato de seus filhos. Nabucodonosor ordenou a destruição de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar nesta época. Apesar de seus milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia, o cântico é cativante. Mas, na verdade, fala sobre um renascimento de um cemitério. É baseado na visão de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, dada pelo Senhor Deus, que queria oferecer precisamente e desesperadamente de esperança para o seu povo escolhido. Por sua maldade, o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse sua terra. O povo se tornou cativo no exorcita e distante terra da Babilônia. Ficaram desanimados ao ver o Vale de Ossos Secos, e principalmente sobre os filhos de Israel, mas também pelas implicações práticas para as nossas próprias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e 2. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou no Espírito Santo, e me colocou no meio do vale, e estava cheio de ossos. Então ele me fez passá-los, e eis que havia muitos espantalhos por toda parte. O vale, e eis que estava muito secos. O Senhor Ezequiel, da forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não muda a localização de Ezequiel, mas dai-me uma precipitação vívida de que ele foi levado para um vale cheio de ossos. Sua secura indica que eles estiveram lá por um longo período. Os ossos também sugerem que o vale já foi habitado. Mas o Senhor não queria mais que a mente e o espírito de Ezequiel se aprofundasse, afetados pela aparente desesperança da situação. Se tomarmos cuidado, nossas casas poderão se desintegrar em uma pilha de ossos secos. Quanto mais ignorados as palavras de Deus, a família governa, maior será a probabilidade de isso acontecer. Tornaram-se um esqueleto, até mesmo alguns cristãos que uma vez andavam com o Senhor tornaram-se uma pilha de ossos. Eles vivem do que era em vez de que deveriam ter sido. Efésios capítulo 6. Do Senhor, pois, isso é certo: honre teu pai e sua mãe. O primeiro mandamento, com a promessa de que tudo irá bem com você e tenha uma vida longa na terra. E você, paz, não provoque a ira de seus filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Ezequias, capítulo 37, versículo 3. E ele disse ao filho do homem: esses ossos podem reviver. E eu respondi a Deus. Você sabe, respondeu Ezequiel. A pergunta de Deus sobre se os ossos eram capazes de sustentar a vida, afirmando que somente o Senhor sabia certamente. De acordo com Ezequiel, a situação era impossível. Quando contemplamos a importância do dia, também podemos refletir sobre os tempos que virão. Se desejarmos ver o avivamento, caberá ao Senhor trazê-lo, assim como fez no tempo de Ezequiel. Mas Deus é capaz de realizar. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Ele, porém, respondeu que é impossível aos homens, é possível a Deus. Ezequias, capítulo 37, versículo 4 a 8. Novamente, ele disse: profetiza sobre esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor seu Deus: esses ossos, eu soprarei em vocês o fôlego de vida,
e vocês viverão. Eu farei crescer carne em vocês. Vou cobrir você com minha pele e tirar seu fôlego. Então você viverá e saberá que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me foi ordenado. Enquanto eu estava profetizando, de repente ouvi ossos unindo a osso. E quando olhei para os tendões, a carne havia crescido neles. A pele os cobria, mas não havia respiração. Ezequiel foi, então, instruído pelo Senhor a pregar para os ossos já mortos. Deus mostrou a Ezequias uma verdade importante que todos nós precisamos conhecer e compreender. Ou seja, a proclamação da palavra de Deus carrega consigo o poder de vida encontrado na Bíblia, dando vida e vida a quem recebe. Oferecendo fé, Ezequias testemunhou um acontecido milagroso e os ossos começaram a se fundir. Ele ouviu ossos e, enquanto observava, os músculos e carne começavam a crescer nos esqueletos. E logo, seus corpos estavam cobertos de pele, mas não passavam de uma massa de cadáveres se movendo de maneira ordenada. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa do que qualquer outra palavra. Uma espada de 2 gumes perfura, separa entre a alma e o espírito. Juntos eles podem discernir os pensamentos e intenções do coração. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir é o ouvir de Deus. Nascido pela palavra, Ezequiel 37:9. Ele me disse: profetiza ao filho do homem e fala ao vento: Espírito, o Senhor Deus está em todos os lados, e sopre nessas pessoas mortas e faça-as viver. Algumas pessoas acreditam que a obra de vida de Deus é realizada através da organização, mas deveríamos subestimar isto, porque mesmo que nossos corpos estejam organizados à maneira da igreja, ainda seremos capazes de cuidar de nós mesmos. Mas sem fôlego, a igreja é apenas um corpo sem vida. Ezequiel foi ordenado por Deus a pregar a palavra com o sopro, o vento e o espírito. Ezequiel estava prestes a descobrir que todas as realizações humanas são em vão, ao menos que o Espírito Santo esteja presente. Tal como aconteceu com Adão, a nossa experiência requer o sopro de vida divina. Quando uma pessoa nasce de novo, ela nasce do Espírito. Deus deve injetar vida espiritual em nossos corações. Os exércitos se levantaram. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e o colocou em suas narinas o fôlego de vida. Inspirados, os homens se tornaram seres vivos. João 3:5-8. Jesus me respondeu: e verdadeiramente eu vos digo, se a pessoa não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda se eu lhe disser que é importante partir de algo novo. O vento sopra onde quer, e você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Por isso todo mundo nasce do Espírito. Ezequiel 37:10. Então profetizei como ele me ordenou, e o Espírito veio sobre eles. E eles viveram e vieram, reuniram um grande exército no extremo. Ezequiel capítulo 37, versículo 11 e 13. E ele me disse: ó filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que, dizem eles, nossos ossos estão secos e a nossa esperança está afundada. Estamos completamente destruídos, por isso profetizamos e dissemos: assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei os seus túmulos e os levantarei dos meus túmulos,
meu povo, vocês verão que eu sou o Senhor. E quando eu abrir os seus túmulos e os trazer dos seus túmulos para o meu povo, a visão veio quando clara é Deus. Iluminou seu significado exaltante. Os israelitas perderam toda a esperança, mas Deus prometeu-lhes que experimentaram um renascimento nacional. Foram presos e dispersos. As pessoas da região achavam que as coisas estavam desesperadas, mas ele estimulou o poder de Deus. Israel não apenas será ressuscitado, mas também será restaurado à sua antiga glória. Pátria, Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Mas o Espírito estava em ti, e permanecerás, e eu te estabelecerei na tua terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, falando e cumprindo. Os fiéis não responderam. E então Deus lhe revelou o significado de como ele dará vida a todos os ossos mortos de Israel. A palavra e o Espírito são os meios pelos quais ele alcançará esses objetivos. Ezequiel foi instruído a profetizar sobre esses ossos e contar-lhes sobre os ossos secos, ou se eles eram palavra do Senhor. Então, quando Ezequiel obedeceu, Deus permitiu que os ossos começassem a se unir novamente, à medida que os tendões, a carne e a pele cederam. Eles estavam em sua forma original, mas a palavra foi seguida pela doação do Espírito, para que aqueles corpos pudessem respirar e viver. Um exemplo clássico de ganhar vida. O avivamento espiritual da Igreja de Deus hoje é apenas da palavra e do Espírito. Sem nenhum destes elementos, o povo de Deus não pode ter uma experiência significativa da presença de Deus entre eles. Conforme Coríntios 3, versículo 17 e 18, o Senhor é um Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas todos nós vemos com rostos abertos, como no espelho, a glória do Senhor, na qual nos tornamos a mesma imagem, de honra para a glória, como pelo Espírito do Senhor, segundo a palavra de Deus. Nossos crimes e pecados antes nos deixou sem vida, como uma pilha de ossos secos do outro lado. Uma mensagem de esperança quando reconhecemos Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Ele nos vivificou, ou seja, nos ressuscitou. Chegou a hora de compartilhar esta palavra de esperança com aqueles que permanecem espiritualmente mortos por seus pecados e transgressões. Se espalharmos a palavra e lembrarmos de que dependemos do poder da orientação do Espírito Santo, podemos testemunhar a ressurreição da sepultura em Efésios capítulo 2, versículo 1, e verificá-lo quando você estava morto em pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus testifica do amor para conosco, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Se você chegou até aqui, queria pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e em breve voltaremos com mais uma Histórias Bíblicas.